Vai. Entrou aí para você? Entrou. Espera só um pouquinho que eu já faço a convite. Não vou fazer sala. Meu celular tá dando erro. Não estou ouvindo nada. Calma. Mas você tá me vendo? Tô. Nossa. Ele tá. Agora foi. Estão me ouvindo bem agora? Não estou te ouvindo nada. Tem que compartilhar o vídeo? Peraí que eu vou te chamar. Agora tá me ouvindo? Muito bem. Olá, doutor Rogério. Olá para quem está assistindo a gente. Deu um tilt aqui no nosso áudio. Para quem não me conhece, eu sou Kátia, sou assessora virtual digital hoje. Estou trabalhando bem com a internet, com a parte de todo o entendimento digital, toda a parte de site, toda a parte de movimentos e ferramentas para a internet. E eu vim aqui, convidei o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é do consultório onde eu trabalho presencialmente, e estamos entrando no mundo virtual, no mundo digital, né, Dr. Rogério? E eu quero apresentar o Dr. Rogério, né? O Dr. Rogério, ele é gastroenterologista, tem um consultório aqui em Moema há 30 anos, ele é cirurgião do aparelho digestivo e ainda é membro titular da Academia Paulista de Medicina. Boa tarde, doutor Rogério. Vamos lá conversar um pouquinho. Boa tarde, Kátia. A gente sempre aqui querendo agradecer a oportunidade de poder tentar ajudar as pessoas de uma maneira clara e objetiva. Espero que eu possa contribuir para esse projeto. Muito obrigada, doutor, pelo aceitar o nosso convite. E nós ficamos praticamente 2 anos, né, sem fazer cirurgia devido à pandemia, e agora voltamos com força total. E as pessoas perguntam, o doutor Rogério está fazendo cirurgia, voltou a fazer cirurgia normalmente, são as cirurgias eletivas que voltaram. E para as pessoas entenderem, eu quero que as pessoas entendam o que compõe o aparelho digestivo, né? E quais as principais cirurgias, doutor? O aparelho digestivo vai da boca ao ânus, compreendendo esôfago, estômago, duodeno, intestino fino ou delgado, intestino grosso, reto, inclusive. Sobre as cirurgias, elas ficaram 2 anos aproximadamente represadas por causa da Covid. Posto isso, a gente teve que aguardar. Claro que as urgências e emergências continuaram sendo operadas, mas as cirurgias marcadas ou programadas, ou mesmo, que nem você bem chamou de eletivas, ficaram represadas por um período grande. Nós temos como frequência, na nossa clínica, o processo de operar vesícula biliar, cálculos de vesícula biliar ou pólipos ou polipos de vesícula biliar. Temos as hérnias inguinais, temos as cirurgias de intestino grosso, geralmente são tumores de intestino. Como maior frequência seriam essas 3 possibilidades.
Entendi. Tá. Como que a pessoa descobre, ou o doutor descobre, que tem que fazer essas cirurgias? Qual o tempo? Quanto a pessoa pode esperar? Quando ele tem que procurar um cirurgião do aparelho digestivo? Na verdade, o cirurgião do aparelho digestivo tem que ser procurado quando se tem um diagnóstico do aparelho digestivo que sugere uma cirurgia. Como é que se descobre isso? Numa consulta médica. Você vai ao médico com as suas queixas, sinais e sintomas, e aí a gente vai tomar uma atitude. Claro que a cirurgia, para ser programada, não pode ser nem emergência, nem urgência. E que as pessoas fiquem bem claras que existe um protocolo chamado de cirurgia segura. Tem que se ter a certeza do diagnóstico, tem que ser comprovado e recomprovado o diagnóstico e possibilitar, assim, o tratamento correto. Cirurgia segura. É um protocolo que se segue para cada vez menos incidir em iatrogenia ou erros médicos. Só um gastroenterologista pode definir se a pessoa precisa de cirurgia ou não? Do aparelho digestivo, sim. Outras, não. Mas do aparelho digestivo, é o especialista que determina essa possibilidade cirúrgica. Hoje costuma a pessoa vai num clínico geral, olha, você tem que ir para um gastro porque você está com determinado problema no aparelho digestivo. Funciona desta forma? Basicamente dessa forma. Tá. E aí o doutor, quando o doutor dá o sim, realmente você precisa de uma cirurgia. Qual a diferença da retirada da vesícula para a pedra na vesícula? Não, toda pedra na vesícula, cálculo biliar, deve ser avaliado e operado. Pólipos ou polipos, alguns sim, outros não. Mas você precisa ter, pelo menos na minha concepção, 2 exames. Não importa o exame que ele me trouxe, eu peço uma contraprova para ter certeza que o diagnóstico existe. Não posso expor a pessoa rígida, normal, a um procedimento cirúrgico. Isso não é correto, isso não acaba bem. E quais são os sintomas que a pessoa tem que, de repente, não, realmente ela precisa de uma cirurgia, ou a gente pode ter uma outra forma de cura? Essa pergunta ela é importante porque nós dependemos de sinais e sintomas. Tem pessoas que não têm nem sinal, nem sintoma. Você acha ao acaso. O que acontece muito, por exemplo, é com médicos que pedem ultrassom de abdômen. Geralmente o ginecologista. Ele pede ultrassom de mama, abdômen e pelve. Inclusive o transvaginal. E acaba achando, olha, por acaso achei aqui alguma coisa na sua vesícula. E a paciente não sente absolutamente nada. Então, falar sobre sinal e sintoma é muito preocupante, é muito difícil, porque você vai estar viciando um atendimento. Eu prefiro que a pessoa procure o médico, ele sim, presencialmente, na relação médico-paciente, que tem que ser muito boa, tem que ser bem estreitada, possa explicar que isso que você tem condiz com esse seu diagnóstico, ou isso que você tem não condiz com o seu diagnóstico. Tá. O que acontece quando a pessoa tem algum problema na vesícula e não está sentindo nada, como o doutor falou, e continua, a pessoa fala, olha, você tem que fazer uma cirurgia, e não faz. O que pode acontecer? As complicações dos cálculos de vesícula biliar ou litíase biliar, ou colicistolitíase,
São vários. Desde um discreto mal-estar, uma má digestão, uma náusea, um vômito, que você acaba vomitando e acaba melhorando, porque você não está forçando que a vesícula trabalhe, mas casos graves, como, por exemplo, uma pancreatite de causa biliar, que, se não tomar cuidado, de tão grave, pode levar à morte. Então tem que ser bem avaliado, bem cuidado, bem planejado e operado. Uma vez comprovado o diagnóstico, a cirurgia é o melhor caminho. Tem pessoas, nesses 6 anos que eu já vi, e elas conseguem prorrogar a cirurgia, né? Por não estar sentindo nada, foi visto no coisa. Qual é o tempo dessa prorrogação, doutor? Porque ela não é uma emergencial, correto? Ninguém sabe. É uma necessidade, sim, ser operado. E o paciente é alertado sempre. A gente atende o paciente e prepara ele para operar como se fosse operá-lo amanhã. E ele fica sabendo que se tiver que sentir A, B, C, D, Z, procure o pronto-socorro e manda nos chamar. Do contrário, Entendi. não dá para saber se vai ser agora, se vai ser no Natal, se vai ser na Páscoa, se vai ser no Ano Novo. É um risco. Ele pode ter uma crise. Pode ter Ele uma pode crise. ter uma crise. Isso. Entendi. Isso. Nem Entendi. todas as crises são cirúrgicas, né? Tá. E a herniorrafia? Como entramos com as hérnias? Então, o critério é o mesmo. A hérnia está lá. A pessoa sabe que tem que operar. Então, ela é orientada a fazer poucos esforços físicos, esquecer a academia, esquecer a bicicleta, esquecer carga, carregar peso, para que as hérnias inguinais, por exemplo, não piorem ou não causam uma ação aguda que é encarcerar ou estrangular. Portanto, tem que ter bastante claro que, feito o diagnóstico, a cirurgia tem que ser programada. Não pode deixar para depois. É melhor tratar antes do que chorar depois. As herniorrafias têm algum sintoma? Sim. Opa, tem sinal que é, por exemplo, abaulamento local ou não. Tem umas que a maioria abaula a região inguinal, algumas não. Se a pessoa for mais gordinha, mais fofinha, tem mais tecido adiposo, não vai ser tão visível. E tem, como você fala, sintoma é dor. Quando o caso é mais importante, é mais grave, pode chegar até a ter vômito, porque a alça entra nesse anel inguinal interno e pode a alça ficar estrangulada ali, ficar comprimida e não deixar o fluxo passar. Então, o aparelho digestivo rema ao contrário. Ao invés de digerir para o intestino, depois você formar fezes e evacuar, ele volta, ele para tudo e acaba voltando e você acaba vomitando. Entendi. Às vezes a pessoa nem consegue, quem não está sabendo, quem não fez, quem não passa num gastro, né? Porque às vezes tem algumas situações, gastro, cardio, as pessoas só vão quando já está no limite praticamente, ou descobrem num check-up. Quando o gastro é importante como se fosse um dentista, um oftalmo, correto, doutor? Sim. Porque ele não mostra sintomas. Você falou uma coisa importante. Check-ups, que está cada vez mais comum de serem realizados, diagnosticam várias doenças que você nem sabia que tinha. São avaliados cardiologicamente, pulmonar, pele, que é dermatologia, sabe, urologia no caso do homem, ginecologia no caso do sexo feminino, perdão, do gênero feminino. Então fica a critério, não. Diagnóstico cirúrgico será sempre cirúrgico. Então,
se você tem o diagnóstico, resolva logo. Não espere a complicação. A complicação é mais difícil, a recuperação é mais difícil, sabe, o tratamento é mais difícil, o procedimento cirúrgico é mais delicado. Então, se você puder, de uma maneira boa, saudável, sem nenhum sinal de sintoma mais grave, ser operado, ser submetido a um tratamento cirúrgico, o faça. É o melhor caminho para todo mundo. No caso da vesícula, que foi a que nós fizemos, teve um dia que nós fizemos, o doutor fez 3 cirurgias de vesícula, né? Essas pessoas, eu vi, não apresentavam sintomas tranquilamente. Como chegaram nesse momento? Má alimentação, bebida, é o que deixa a vesícula não funcionar direito? Não, na verdade o conceito é diferente. Quem produz a bile, os sais biliares, é o fígado. Então você tem um sal biliar produtor de cálculos, é litogênico, formador de cálculos. E como a vesícula armazena essa bile, esses cristais podem se encontrar e começar a formar estruturas. Aí advém os cálculos. Quando você, por acaso, acha isso e o paciente teve uma dor, também não, pode ter sido desse cálculo da vesícula, por exemplo. Ou tive um vômito, ou um dia acordei e minha urina estava bastante mais amarela, ou durante o dia, sabe, náusea, mal-estar, má digestão, é que são inúmeros os sinais e sintomas. Por isso que a gente não consegue revelá-los, porque vai depender de cada paciente, porque cada um tem uma identidade, e cada identidade, cada polpa digital, cada impressão digital é única. Portanto, nós temos que entender que diagnóstico cirúrgico, seja ele em qualquer especialidade, é cirúrgico passível de cirurgia programada ou imediata ou urgenciada. Vai depender do diagnóstico, sempre. Tá, a Simone está aqui, que nos acompanha aqui, está falando que teve bastante enjoo, que é uma das causas também, né? Que pode dar um toque para a pessoa e falar, olha, corre no gastro, vai verificar, vai fazer o seu exame para saber como funciona, né, doutor? Perfeito. É um exame simples, né? É uma simples ultrassonografia, quer dizer, é um exame pouquíssimo agressivo, de facilidade bastante ativa, de condições bem tranquilas. A endoscopia também é necessária? Vai depender se tem história, mas a endoscopia vê esôfago, estômago e duodeno, não vê vesícula biliar. Só se a pessoa tiver algum sinal ou sintoma compatível com uma investigação por endoscopia digestiva alta. Ó, a Ana também que nos acompanha aqui, ela está falando, até um tempo atrás ela tinha cólicas e não sabia ao certo o que realmente seria. Há 50 dias eu fiz uma histerectomia subtotal e não tive mais dores. E eu sempre acreditei que era intestinal. Dá para explicar, doutor, o que a nossa amiga Ana tinha? Por isso que eu falo. Quando você fala em sinal e sintoma, você fala assim, cólica. Eu tenho cólica, mas cólica qual? Gástrica, cólica biliar, cólica renal, cólica menstrual, cólica uterina. Que cólica é essa? Cólica de cisto ovariano. Sabe, cólica é uma coisa que está aí. Então você não pode falar que toda cólica é cálculo biliar ou toda cólica é cálculo renal. Depende do sinal e sintoma. Por isso que o médico tem que ser sempre consultado. Sempre consultado. Seria interessante da pessoa ir no médico certo. Não, a pessoa passa no... Às vezes eu vejo aqui, nós temos esse movimento.
foi lá na doutora Rosana, que é ginecologista, a doutora Rosana manda para nós. E às vezes o doutor descobre que é alguma coisa de ginecologista e manda para a doutora Rosana. Como é que funciona isso, doutor, esse movimento aí que vocês trabalham juntos? Na verdade, a grande questão é que você vai ao médico. Não importa a especialidade. Você vai no dermatologista, que é pele, você vai no endócrino, que são as glândulas e o metabolismo, você vai no cardiologista, uro, ginecologista, sabe? Isso é... E assim por diante. Isso é natural. Então você vai, através de um profissional médico, vai aparecer um diagnóstico. E esse colega é capaz de indicar para o especialista correto. Seja ele qualquer área. Então, sempre que você entrar no ciclo médico, você vai ser avaliado por um profissional especializado. A partir daí, vai ser trilhar o caminho da sua necessidade, sem haver nenhum outro tipo de procedimento aleatório. Vai ser sempre preciso. Por isso que eu reitero, sempre consultar um médico. Qual a diferença hoje de cirurgia aberta e cirurgia de videolaparoscopia? Então, a cirurgia aberta é chamada laparotomia ou laparotômica, onde as incisões são feitas no abdômen. Dependendo da cirurgia, são vários tipos de incisões. No advento da cirurgia laparoscópica, questão de 20 anos para cá, quase isso, existem agora pequenos orifícios que são criados, pelo menos 3 a 4, em algumas cirurgias, até 5 e 6 em outras, onde você consegue, com a introdução de uma câmera e pinças especializadas, claro, e um profissional, depois da curva de aprendizado concluído, operá-los com menos agressão. Então a recuperação é mais rápida, os sinais, as complicações são menores, a evolução é muito satisfatória. Então nós temos a capacidade de ter uma técnica moderna para uma resposta moderna, porque é menos agressivo. Só que tem cirurgias que não podem ser feitas por laparoscopia. Então aí você vai cair na cirurgia aberta obrigatoriamente. Que é mais incisiva. É uma incisão que você faz no abdômen. São cortes que são de vários tamanhos, de várias regiões, de vários jeitos. Entendi. A minha amiga Lilian, que trabalha aqui com a gente, ela perguntou sobre estômago alto. O que quer dizer? Por que nós temos que ficar atentos quando percebemos que o estômago está inchado, está com algum problema, doutor? Então, estômago alto, provavelmente o que ela quis dizer, é uma distensão do estômago, é uma distensão gástrica. Toda a ação da digestão produz água, que é líquido, e gás, que é CO2. Quando a digestão está prejudicada, existe essa possibilidade de haver uma distensão abdominal. Então, esse estômago alto nada mais é do que um estômago estendido, com gases lá dentro, que obriga você ou eructar, que é ou arrotar, ou ter paciência para a sua digestão. Quer dizer, esperar que esse gás siga o seu caminho, através do estômago, do odeno, intestino fino e delgado, e o cólon, que é o intestino grosso. Entendeu? Outra coisa, eu já vi algumas pessoas, e a própria Lilian perguntou sobre cirurgias bariátricas, doutor. Como você vê esse procedimento, o que você orienta para cada caso, né? Porque cada caso é um caso. Isso. Por favor. A cirurgia bariátrica, quando de indicação precisa, ela é necessária. Porque as pessoas vão ter problemas correlatos à obesidade, como pressão alta, diabetes, a própria movimentação, doença pulmonar, e aí, sabe,
É impressionante a destruição do obeso. Obeso mórbido, né? Esse que é a indicação básica da cirurgia bariátrica. Quando ela cumprir os requisitos necessários para a sua indicação, eu digo, faça, opere. Mas não são todos os casos que seguem esse caminho. Tem que ser avaliado por um cirurgião bariátrico especialista. Ele é capaz de dizer a você o que é necessário ou não. Se você precisa da cirurgia, ou se você vai fazer tratamentos com medicações, dietas, exercícios, psicólogo, entre outras coisas. Quando as pessoas vêm aqui no nosso consultório e perguntam, doutor, eu vou fazer a cirurgia, quanto tempo é de convalescência para cada cirurgia? Tem diferença? Eu vejo assim que muitos se restabelecem prontamente, né? E tem outros que têm mais dores, tem que ficar mais tempo de repouso. Qual é o tempo dessas pessoas? É individual, que nem eu disse, da digital. Vai depender de cada um. Claro que depende de todo um processo que é diagnóstico, do médico especialista, da sua capacidade de habilidade, vai depender do hospital, vai depender do procedimento em si. Se você estimula o paciente a fazer o que a gente chama de fast track, que nada mais é do que ele sai do centro cirúrgico tomando água de coco, por exemplo. Antigamente fazia esse jejum de pós-operatório. Antigamente ele não levantava da cama. Quando ele chega no quarto, ele vai fazer fisioterapia motora e respiratória. Então, essas técnicas vieram todas para ajudar na recuperação. Mas depende de cada paciente. Cada um é um. A maioria, pelo que eu percebo, apresenta e dá mais ou menos uma pausa no trabalho, em atitudes, em coisas mais fortes, de 1 semana a 10 dias, né, doutor? Para a recuperação, principalmente da vesícula. Depende muito de cada procedimento. A vesícula, tem pessoas hoje que chegam no quarto, que nem eu disse, trabalhando. Pega o seu notebook, seu computador e já sai trabalhando. Ele está acordado, ele vai trabalhar. O que a gente pede é só questão de cuidado com a mobilidade. Porque aí você tem cortes, apesar de pequenos, são cortes, são incisões, elas são suturadas, costuradas, e elas podem, de uma hora para outra, causar uma herniação, chamada hérnia incisional. Além do que, o próprio procedimento cirúrgico requer uma sedimentação para que não haja complicações como dor, sangramento, entre outras possibilidades. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, a dor é limitante. A vontade é limitante. A capacidade de medicação intra e pós-operatória também é limitante. Você vai usar analgésico, a pessoa não vai ter aquele pique para querer sair andando. Então, nós temos que tomar cuidado com esse pós-operatório imediato. Não se fala em 3, não se fala em 10, não se fala em 15. Mas eu já tive paciente que com 3 dias pegou um avião para Londres. Com 3 dias, pegou um avião para Londres. Fiquei sabendo quando ela voltou, claro. Porque o doutor não autoriza também, né, doutor? Não, eu não. Nós tivemos um caso há pouco que a pessoa queria ser operada 1 semana, na outra semana ia casar e depois ia para a lua de mel. O doutor censurou na primeira oportunidade, né, doutor? Que isso é inviável, né? Case primeiro, opere depois. Eu não quero estragar nenhum programa, nenhum planejamento de ninguém. Tem que se alinhar às necessidades e às verdades.
Não é operar qualquer um de qualquer jeito. Tem que ser programado. Para não dizer, olha, não devia ter operado ou devia ter operado antes. Nós não queremos que esse conceito exista. Tá. Como nós conversamos um pouquinho antes, e as pessoas não estavam ainda online, sobre apêndice, que é uma emergencial, né? Quais os sintomas, doutor, que faz parte também do aparelho digestivo, e qual é os sintomas e quando a pessoa tem que realmente correr? Eu declino responder quais são os sinais e sintomas, porque tem pessoas que não têm nem sinal, mas têm sintoma. E o sintoma não está onde é o apêndice, está em outro lugar do abdômen. Então, eu não posso falar, se você sentir dor sobre o apêndice, é apêndice. Se sentir dor sobre a cicatriz umbilical, não é apêndice. Eu não posso dizer isso. Eu acho que a dor abdominal tem que ser avaliada. E a avaliação hoje é feita em hospital pronto-socorro. Porque a apendicite aguda é emergência e, às vezes, urgência. Não podemos esperar. Vai depender da avaliação para diagnóstico, com exame de sangue, exame de urina e o padrão ouro hoje é tomografia computadorizada de abdômen. Tá. A Ana está dizendo aqui que aquela cólica que ela teve que fazer esterectomia, ela era na cólica no pé da barriga. Tem médicos que diziam que era problema intestinal e outros problemas de útero, porque tinha miomas. Ajuda a Ana aí, doutor, o que ela pode fazer? Não, se ela for ao ginecologista, que é a especialidade desse útero, avaliar esses miomas, ele vai estar apto a dizer é útero ou não é útero. Ele pode pedir, o ginecologista, um exame de intestino, uma colonoscopia, por exemplo, para saber se existe comprometimento intestinal ou não. Mas aí é o que eu digo, tem que consultar o especialista, é ele que vai trilhar o seu caminho. Ana, marca uma consulta aqui com a gente. Ela também está falando que a mãe dela tem um estufamento no estômago e no intestino. Já fez colo, endoscopia. Gente, só um minuto aqui. Já fez colo, fez endoscopia e nunca aparece nada, mas tem uma gordura no fígado. Poderia ser isso o problema do estufamento, doutor? Não, gordura no esteatose hepática não causa isso, mas a esteatose hepática é um sinal que algo está andando errado nesse metabolismo. Portanto, requer a consulta com o médico especialista em fígado, que é o hepatologista. Esse sim será capaz de agregar fatores. Ó, a Lilian está falando aqui que acha a cirurgia bariátrica agressiva. Qual a sua opinião sobre a cirurgia? A gente conversou, doutor. Retoma que ela não estava ainda na live, ela é agressiva mesmo, né, doutor? Ela é agressiva proporcional à obesidade que é agressiva. É uma cirurgia de contenção da alimentação do paciente, da ação desabsortiva que esse paciente vai passar a ter. Portanto, é importante demais que exista uma boa relação médico-paciente e que o paciente seja informado previamente do que vai acontecer com ele depois, com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, com acompanhamento endocrinológico e colo. Ele vai precisar de muito colo. Entendi, porque as pessoas procuram hoje a bariátrica mesmo por causa estética, não realmente, a maioria procura por estética porque quer emagrecer e não quer fazer um sacrifício. É isso mesmo, doutor? É que o sacrifício, às vezes, é muito grande.
Você faz uma dieta pequena, de poucas calorias, e assim você consegue perder peso gradativo, mas pode perder vagarosamente. Quando está um obeso já com complicações da obesidade, ele não tem esse tempo para esperar, porque o coração dele não vai durar muito mais tempo. A pressão dele, qualquer hora, vai ter um pico. Ele vai ter um problema agudizado aí por causa da obesidade. Então tem que ser mais rápido. E para ser mais rápido, tem que ser um atendimento mais intensivo, mais agudo, mais profundo, mais agressivo. Ok, doutor. Tem mais alguma cirurgia que o doutor gostaria de pronunciar? Eu estou falando daquelas que nós fizemos há pouco tempo também. As pessoas não sabem que o doutor Rogério também trabalha com hemorroidas, né? E as pessoas têm vergonha, doutor, de falar, eu tô com hemorroida, ou eu vou num médico deste jeito, eu vou num médico masculino, eu quero uma médica feminina. Como a gente vai tirar esse tabu? Que é um tabu, né, doutor? Hoje em dia, nós temos técnicas mais recentes para fazer as famosas hemorroidectomias. Claro que a dor do pós-operatório é frequente, claro que um pouquinho de sangramento é frequente, sabe? Por quê? Porque é uma agressão ao orifício anal. Mas as técnicas modernas, por exemplo, uma delas é usar um grampeador chamado PPH 33. É espetacular, é uma cirurgia bastante simples, onde a resposta é excelente e, que nem você disse, podemos hoje acalmar os tabus e resolver, porque trombose hemorroidária pode se tornar uma coisa muito grave. E isso condiz com dor, sangramento, desconforto. Não pode atrapalhar a sua vida profissional, nem pessoal, nem social. Portanto, é necessário que seja avaliada por um médico, cirurgião geral ou um proctologista, que é da mesma área. A pessoa... E por que essa vergonha, doutor? Eu já atendi pessoas, olha, eu tô com vergonha, eu tô com... E não fala. Aí eu tenho que falar, olha, o doutor é proctologista e ela pode... Problema cultural. Kátia, é problema cultural. É a desinformação que causa esses percalços. É um problema da cultura. É um problema de que as mentiras são alastradas e a verdade é desconhecida. Entendi. Qual a diferença do proctologista para o urologista, doutor? O proctologista vai atender a região proctológica, reto e ânus, entre outra, que é intestino também. E o urologista vai tratar da parte urológica, que é a parte renal, ureter, bexiga e, no caso do homem, da famosa próstata. A pessoa pode, o doutor também pode descobrir alguma coisa e encaminhar para o urologista fazendo o exame de proctologia, não é, doutor? Quais os exames? Ou a pessoa já vem falando que está com problema de hemorroida? Não. Ela pode. Hemorroida é uma coisa, urologicamente falando é outra coisa. Não se combinam, etc. No ultrassom que você pede abdominal, aparece lá próstata aumentada, ou heterogênea, ou granulosa, ou com alguns nódulos. E no exame de sangue pode aparecer algumas indicações que te diz, ó, a próstata está alterada. Ela pode estar simplesmente inflamada. Tratou, está resolvido o assunto. Noutros casos, ela tem que ser melhor conduzida, mas não há relação entre a proctologia e a urologia. Não há relação. Ok. É porque as pessoas já acham
que tem, principalmente os homens, né? Porque tem já a cultura, como o doutor falou. Ah, eu não vou, porque o doutor vai fazer o exame, confunde com o exame de toque, enfim. O que você pode esclarecer sobre isso, doutor? Acho que o paciente tem que ir ao médico, se confiar no médico, deixar que ele tome as condutas. Nunca ser forçado a nada. Ele tem que ser espontâneo. Ele tem que ser bem informado para que essa relação se solidifique e perdure. Eu não posso ter dúvida do que o meu médico me falou, por exemplo. Então eu tenho que confiar nele. É assim que a coisa deve funcionar. Tem que funcionar, né? É que o pessoal agora está muito na internet, eu vi no Google, a minha tia falou, o meu amigo falou. É médico mesmo, é o especialista, tem que procurar o especialista, né, doutor? Sempre, sempre. Pode começar com o generalista, depois o especialista. Sempre, sempre. Tá. A Ana está dizendo aqui, a Lília está agradecendo, que você elucidou bem as dúvidas dela, e a Ana está falando que também fez cirurgia da fissura e diz que não se arrependeu, porque deveria estar, né, atormentando, né, mas que é muito constrangedor. Como que você avalia essa conversa da Ana? Ana, desculpa, não vejo nada de constrangedor. Constrangedor, repito, é cultural. Eu acho que você ter uma espinha na cara e ter uma hemorroida no ânus, para mim é a mesma coisa. Só que a espinha, tudo bem, né? Fazer uma incisão na face para tirar uma verruga, um polipo, o que seja, uma lesão, ninguém diz nada, mas falou em ânus, é difícil, é difícil. As mulheres com glândulas de Bartoli, que é a famosa bartolinite, no lábio vaginal, eu não vejo nenhum constrangimento, dói pra caramba. Tem que ser tratado, não tem outra opção, tem que ser tratado. Tá. Eu estava numa conversa com as minhas irmãs, como eu não tive filho, eu não estava sabendo disso e eu gostaria de tirar essa dúvida. Uma delas disse que todas as mulheres que têm filho, pela força que elas fazem, um pouquinho adiante vai ter hemorroida. Isso é verídico, doutor? Pode ser possível, sim. Ah, tá. E aí ela tem que procurar um proctologista também? Perfeito, perfeito. Como ela tem que fazer? Tem que procurar para avaliar se pode manter observando ou se tem que intervir e acabar operando. Tá, mas todas vão ter? Nada disso. Pode essa ser. Era... Eu disse pode ser. Tá, porque isso pode acontecer na força que faz, principalmente quem faz parto normal, né? Perfeito. Então tá. Doutor, quer esclarecer mais alguma dúvida? Quer falar de mais alguma cirurgia? Não, eu gostaria de Eu gostaria de poder deixar o espaço aberto para que as pessoas venham ao nosso Instagram e tirem as suas dúvidas, porque eu digo sempre, é melhor perguntar uma bobagem do que fazer uma besteira. Não tenham preconceito. Médico é como todo e qualquer profissional. Como engenheiro, advogado, balconista, bancário. Por acaso é médico. Então ele não é um inimigo seu. Ele tem que ser um amigo seu. Eu acho que o medo do médico tem que ser descartado, tem que ser esquecido. Vá ao médico. E, nesse país, procure a segunda opinião. Se você ouviu um diagnóstico, procure uma segunda opinião. Para você ter certeza que estão lhe falando a coisa certa. Segunda opinião é muito importante. Eu estou aqui no consultório faz 6 anos e ontem até veio um dos pacientes nossos que vem aqui desde 93. Nós fizemos a conta praticamente há 30 anos. Ele passa com o Dr. Rogério. E eu vejo assim que temos muito médicos de família, né? Que é médicos, pessoas que confiam
muito no doutor. Nosso consultório é um consultório que é médico, trata a família toda, né, doutor? E confiam, e é o boca a boca, eu conheço o doutor Rogério, eu indico o doutor Rogério, eu indico a doutora Nilma, especialistas na área de hepatologista, é bem difícil de achar, né? Nós somos um consultório renomado aqui na região, né, doutor? Nosso trabalho é bastante sério, somos estudiosos, estamos aqui para acertar. Nem sempre isso acontece. Mas a intenção não é de prejudicar ninguém, não. Nossa intenção é de tentar ajudar. Porque eu acho que é dessa maneira que você consegue chegar em casa, olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos, quem os tem, para que possa dizer, meu travesseiro está me inocentando. Acho que estamos aqui há mais de 30 anos, então criamos já um vínculo com pessoas, com famílias. Então, nos deixa tranquilo. Ok, doutor. Para quem não conhece, nós estamos na região de Moema, Avenida Moema, 170, conjunto 84, oitavo andar. Quem quiser ligar, marcar sua consulta, aceitamos convênio, tá? Vem conversar com a gente, vem conhecer aqui o nosso consultório. O telefone é 50 51 23 24. Doutor Rogério, agora nós temos também o canal da Rufeio e Toledo no YouTube, que você pode tirar várias dúvidas, tá? E temos também o Instagram, @Rufeio e Toledo, arroba Rufeio e Toledo. Doutor, quer algumas considerações? O Thiago entrou agora, a Liliane, que nos segue também, sempre está lá no nosso Instagram. Vamos deixar assuntos vindouros para uma próxima oportunidade. Eu acho que já fica cansativo muita informação. Eu acho que está bom do jeito que está. Ok, então, doutor. Muito obrigada por vocês terem participado. A Transformare Digital também agradece a participação de todos. Obrigado, doutor Rogério. Muito obrigado e saúde a todos. Amém.